Olá, alunos! Olá, peritos e futuros peritos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal. Esse canal que é específico para a gente falar sobre a perícia em cálculos trabalhistas, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Realmente aqui é um canal como uma TV, porque toda terça-feira às 19h45, né? Eu sempre venho aqui para poder trazer conteúdos para vocês sobre a perícia em cálculos trabalhistas. E o objetivo aqui é realmente contribuir, né, para que vocês alcancem aí o faturamento de R$ 10.000 na perícia em cálculos trabalhistas e, claro, também para que vocês possam conhecer o meu trabalho, né? Para que vocês possam conhecer um pouco também sobre o método Perito Anzies, que é o método que eu desenvolvi para poder alcançar os meus resultados dentro da perícia e o método também pelo qual os meus alunos estão alcançando os resultados deles, né? Então, olha só, gente, a proposta hoje é o quê? É a gente trazer aqui um caso real, né? Então, vamos resolver hoje aqui um caso real. Vamos falar sobre verbas rescisórias e indenização substitutiva. Então, assim, para quem já é perito, é uma excelente oportunidade, né, de ganhar mais experiência, né, de ver o trabalho de uma outra pessoa também na área. E para quem está começando agora, uma forma, uma oportunidade também de entender, né, sobre as verbas, sobre o PJ Calc, e de ver como funciona o dia a dia de um perito também, né? Então, olha só, então sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir aqui essa aula, tá? Já aproveita, já clica aí, já curte essa aula se você tem interesse por essa área da perícia em cálculos trabalhistas. Encaminha também essa aula, né, para aquele contador, administrador que está precisando mudar de vida, está precisando buscar algo diferente, está buscando uma renda a mais também, ou para não precisa ser, claro, contador, administrador para atuar na área, né? Pode ter alguma outra formação e gostar de cálculos, né? Então, também é possível que essas pessoas atuem na área. Então, manda logo essa aula aí para aquela pessoa que você acha que pode trabalhar com a perícia em cálculos trabalhistas, para que ele possa conhecer um pouco mais sobre essa área também, né? Então, olha só, pessoal, vamos lá, né? Sem muitas, como se diz, sem muita delonga, né? Vamos começar aqui o nosso caso de hoje. Então, eu trouxe uma sentença, tá? De um caso que eu trabalhei recentemente. Claro, é um caso real, mas só lembrando, eu sempre troco os nomes, a localização, né? Para não expor também as pessoas, né? E aí nós vamos ler esse caso, vamos entender o que a sentença está pedindo e vamos fazer o cálculo aqui dentro do PJ Calc. Para quem está chegando hoje, o PJ Calc é o sistema, né, oficial da Justiça do Trabalho. Então, quem é perito judicial, né, dentro da perícia existem aí duas grandes frentes, que é a assistência técnica, que é quando o profissional faz cálculo para o advogado e seu cliente, e a perícia judicial, quando o juiz nomeia um profissional para poder fazer um cálculo, né? Ele não tem o conhecimento técnico sobre aquilo, então ele nomeia um profissional para fazer o cálculo. E nesse caso aqui específico, né, eu atuei como perita judicial. Então, nesse caso, eu fui, né, os olhos do juiz, tá? E aí, nesse caso, eu tive toda a imparcialidade possível. Quando a gente está atuando como assistente técnico, a gente busca defender o lado do nosso cliente. Claro, desde que juridicamente, né, correto, desde que dentro da legislação. Mas como perita judicial, tem que ser o mais imparcial possível, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa sentença. E, gente, eu gosto de trazer casos práticos aqui, né? E vocês também, eu vejo que vocês sempre gostam, né? Quando eu trago esses casos práticos, porque principalmente para quem está começando, não é fácil encontrar, né? Casos, sentenças, para que vocês possam estudar, para que vocês possam praticar. Então, não é simples assim. Tanto que dentro do curso do método Perito Anzies, eu trago casos reais, sentenças mesmo,
processos lá para que as pessoas possam desenvolver e treinar bastante. Porque realmente não é tão simples assim, né? Você entra na internet, você não acha casos que você possa trabalhar, né? Não tem os dados que você possa trabalhar. Por isso que sempre, de tempos em tempos aqui, eu gosto de trazer casos reais, assim, para a gente desenvolver juntos aqui. Bom, vamos lá então, vamos fazer a leitura aqui desse caso, tá? Então, é um cálculo, tá? Do TRT3, da terceira região, que é de Minas Gerais, que é o tribunal que eu atuo. Nessa sentença aqui, o juiz trouxe um relatório. Nem sempre tem um relatório, mas nesse caso ele trouxe. Então, vamos lá, vamos entender o que é o caso, que aí o relatório ele serve justamente para isso, tá? Então, olha só, Antônio Abreu Frois, qualificado na inicial, ajuizou reclamação trabalhista em face de Luan Maru Pérez, afirmando em síntese que, então aqui é o que o empregado está falando, tá? Que ele foi contratado pelo reclamado em 3/7/2017 para exercer a função de motorista, com o último salário mensal de R$ 3.040. O contrato de trabalho não foi anotado na CTPS. Ele cumpria jornadas de trabalho de segunda-feira a domingo, das 7 às 20 horas, sendo que as horas extras prestadas não eram pagas. Então, ele está pedindo também o pagamento de horas extras. Em 30/6/2018, sofreu acidente enquanto dirigia veículo do reclamado, fazendo jus à estabilidade provisória em razão da não emissão da CAT. Recebeu auxílio doença comum até 27/12/2018. Sofreu danos de natureza moral e material, então ele está pedindo danos morais e danos materiais que devem ser indenizados. Ao final, requereu as parcelas constantes no rol da petição inicial, deu a causa o valor de 181.772,28 e juntou procuração e documentos, tá? E aqui depois o juiz fala, né, que a empresa se defendeu também e tudo. Qual que é a estrutura de uma petição inicial, gente? Para quem está começando agora, para quem não tem muita familiaridade. O juiz, às vezes ele traz o relatório, às vezes não, depende do rito processual, mas depois ele vem trazendo os fundamentos. O que são os fundamentos? Os fundamentos é quando o juiz ele traz realmente em que se baseou a decisão dele. E aí ele traz sobre cada ponto que foi solicitado pelo autor. Então, por exemplo, aqui ele está falando sobre vínculo empregatício, né? O período de trabalho. Então, aqui ele vem falando tudo que o autor fala, ele fala aqui também, né? Ele traz os depoimentos das testemunhas, tá vendo? Então, depoimento do reclamante, né? O que cada um falou, o depoimento do reclamado, depois aqui, olha, o depoimento da testemunha. Então, o juiz vai relatando e depois ele traz a conclusão dele, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que o juiz conclui? E é isso que interessa para a gente. Eu explico muito para os meus alunos dentro do curso, não tem necessidade de ler tudo, tá, gente? De ler a sentença inteira. É claro que se você está começando, você pode até ler, né? Porque você quer, eu quero conhecer sobre a área, eu quero conhecer o que o juiz está falando. Você pode até ler, mas depois você ganha essa agilidade. Você não precisa ficar lendo tudo. Tudo que o juiz falou, isso não interessa para a gente. Interessa é a conclusão, é aquilo que ele pensa realmente, o que ele está deferindo, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, o que o juiz fala, então, que interessa para a gente, né? Assim, reconheça a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e o reclamado, no período de 3/7/2017 a 15/7/2018, na função de motorista, com remuneração de R$ 3.040 mensais, conforme alegado na inicial. Então, isso aqui, gente, vocês podem até anotar os dados aí, que isso é super importante para a gente. Porque o quê? É a nossa data de admissão, a nossa data de demissão e o valor, a remuneração que nós vamos utilizar no nosso cálculo, tá? Então, isso aí vocês podem até anotar já. O que mais, Lud? O que mais? Então, depois que o juiz reconheceu que o autor realmente, né, que ele trabalhou lá de fato, então o que o juiz fala sobre as verbas rescisórias? Então, diante da ausência de pagamento das parcelas rescisórias, ficam deferidas as seguintes verbas, observados os limites da inicial. Então, saldo de salário de 15 dias,
aviso prévio de 33 dias, férias integrais acrescidas de 1/3, 1/12 de férias proporcionais, também acrescidas de 1/3, 8/12 de 13º salário, observada a projeção do aviso prévio. Ele está falando 8/12, mas tem que observar a projeção do aviso prévio. FGTS incidente sobre as parcelas hora deferidas, que é o aviso prévio 13º em pecúnia. Indenização de 40% sobre a integralidade desse FGTS, que foi determinado aqui em cima, né? Multa do artigo 477 no importe de um salário base. Então, é isso que ele está mandando a gente calcular, tá? E ainda fala, olha só, as parcelas deferidas deverão ser calculadas tomando-se por base o salário mensal de R$ 3.040. Então, nós vamos calcular isso. Eu vou terminar de ler aqui a sentença para depois a gente já ir direto para o PJ Cálculo, para vocês entenderem, tá? Então, o que mais? Deixa eu ver. E aí ele manda aqui, né, a empresa também fazer a anotação da carteira do reclamante. Jornada de trabalho, horas extras. Então, o reclamante, ele fala, né, que ele começava de 7 e terminava às 8 horas, de segunda-feira a domingo. Isso aqui é tudo que o juiz fala, gente, mas o que interessa para a gente? Esse finalzinho, ó. Por tais fundamentos, tens que não restou comprovada a jornada alegada na inicial, ônus que competia ao reclamante. Então, o autor tem que provar o que ele está falando, tá? Razão pela qual julgo improcedente o pedido de pagamentos de horas extras. Ou seja, não temos que nos preocupar com horas extras, tá? Não vamos fazer esse cálculo. O que mais? Ele pede aqui seguro-desemprego, indenização substitutiva. Então, prosseguindo, o autor pretende a condenação do reclamado ao pagamento da indenização substitutiva pelo seguro-desemprego, tá? Vamos ver se o juiz falou, deferiu, né, a questão da indenização, se isso aqui interessa para a gente ou não. Vamos ver lá, se isso aqui é interessante para a gente ou não. Vamos ver. De SART, reconhecida a dispensa sem justa causa do autor, condena o reclamado a entregar na secretaria da vara, após o trânsito em julgado no prazo de 10 dias, contado da intimação, ou o termo de rescisão de contrato, né, sem valores apenas para acompanhamento e a CD de seguro-desemprego, para que possa habilitar-se ao benefício junto ao órgão do Ministério do Trabalho. Ou seja, sob pena de responder pela indenização substitutiva no valor equivalente. Então, nesse caso, a gente não tem que calcular nada. Por quê? Ele mandou que a empresa entregasse o valor, entregasse, né, os documentos na vara do trabalho, para que o autor entrasse, né, lá no Ministério do Trabalho e solicitasse aí, gente, o seguro-desemprego. Vejam que a sentença não mandou a gente calcular por hora. Ela falou que se a empresa não cumprir a obrigação, aí sim, depois a gente teria que incluir isso no cálculo. Mas no processo não tinha, né? Porque quando não tem, o autor grita, ele fala, mas não entregou, não sei o quê. Não tinha, então, nesse caso, não entra no nosso cálculo, tá? Então, essa indenização do seguro-desemprego não está no nosso cálculo. Já a estabilidade acidentária, vamos ver o que eles falam. Aduz o autor que o reclamado furtou-se a emitir a CAT, visando impedir a implementação dos requisitos para adquirir a estabilidade provisória. Então, o juiz traz aqui todas as fundamentações dele, tá? E depois ele fala o seguinte, olha só, preenchidos os requisitos legais exigidos pelo artigo 118 da Lei Previdenciária e já escoado o período de estabilidade, são devidos os salários desde a dispensa até o término do período estabilitário. E o juiz coloca a data certinha, de 28/12 de 2018 a 28/12 de 2019, observando os limites do pedido. Então, com certeza, porque estava dessa forma na petição inicial. Então, até agora, o que nós vamos calcular aqui? Nós vamos calcular, além das verbas rescisórias, a indenização substitutiva, tá? Indenização por danos morais e danos materiais, vamos ver o que o juiz fala. Lá no final que a gente precisa ver. Deixa eu ver aqui. Julgo improcedentes os pedidos, tá? Por indenização de danos morais e danos materiais. Então, não teremos que realizar esse cálculo.
Então, gente, vamos lá no PJ Calc começar a fazer de fato o nosso cálculo, tá? Com essas informações que nós vimos aqui, e depois a gente volta, depois que a gente apurar as verbas, a gente volta e vê os outros parâmetros aqui da sentença, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês o PJ Calc. Deixa eu colocar ele aqui. Já o nosso PJ Calc, para a gente poder fazer um cálculo aqui, ok? E já começar a preencher, tá? Vou ficar menorzinha para ficar mais fácil. Então, PJ Calc, não vou colocar o número do processo aqui, tá? Não é obrigatório. Claro que se a gente estiver entregando um cálculo real, a gente vai colocar, né? Só nesse caso aqui não tem necessidade, até mesmo para não identificar. Então, o nome do autor, Antônio Abreu Frois. O nome do reclamado, Luan Marum Pérez. Parâmetros do cálculo, gente. Estado, Minas Gerais, é do TRT3. Atualizem as tabelas para o TRT3, tá? Confiram se as tabelas estão atualizadas no TRT3. A data de admissão, lembra que eu falei para vocês anotarem? 3/7/2017. A data de demissão, 15/7/2018. O ajuizamento, né? Qual vai ser o ajuizamento? O que é ajuizamento? É quando o advogado entrou com o processo na Justiça do Trabalho, tá? E o ajuizamento é 24/5/2020, tá? Tô até com os meus dados anotados aqui para poder facilitar, né? E aí, gente, olha só, qual é a remuneração, né? Qual foi a remuneração que fala aqui para gente na nossa sentença? Remuneração de R$ 3.040. Então, aqui nós vamos preencher a maior remuneração de R$ 3.040, tá? Então, vamos preencher esse valor, ok? Deixa eu colocar aqui, salvar. As nossas verbas rescisórias, gente, né? Aqui eu não preciso preencher, não vou precisar preencher a última remuneração. Eu nem vou precisar do histórico salarial, porque nós vamos trabalhar com as verbas rescisórias. E as verbas rescisórias, ela busca geralmente o quê? O último, ela busca geralmente aqui é o maior salário, tá? A maior remuneração, R$ 3.040. Então vamos lá em verbas. O que eu vou buscar? Verbas aqui, para quem não conhece, é onde nós temos o cardápio, né? De boa parte das verbas aí da Justiça do Trabalho, tá? Boa parte. Então, o que nós vamos buscar de acordo com a sentença? Vou falar por ordem que foi determinada aqui na sentença, tá? Deixa eu pegar aqui. Por ordem de pagamento aqui. A primeira coisa que ele deferiu é o seguinte: saldo de salário. Então, vou vir aqui, saldo de salário, já vou buscar todas de uma vez. Aviso prévio. Aviso prévio. Depois, férias integrais e proporcionais. Então, nós vamos vir aqui para férias. E 8/12 de 13º salário, tá? O FGTS já é lá dentro, e a indenização a gente coloca em outro lugar, na própria aba do FGTS. Então, a multa do artigo 477. Vamos buscar aqui, multa do artigo 477, salvar, tá? Então, aqui, gente, eu já consigo buscar todas as verbas rescisórias, tá? Já consigo vir e buscar aqui todas as verbas. Então, olha só, vamos ver aqui dentro, né? Vamos ver aqui dentro das verbas também. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Vamos ver aqui dentro do 13º salário o que ele está puxando. Olha só, o juiz, ele fala na sentença 8/12 de 13º. Por quê? Porque ele está pedindo para pagar só o salário de 2018. O de 2017 o autor recebeu. Então, eu preciso desmarcar aqui. Então, eu desmarco, salvo, ok. Nosso 13º está ok. Saldo de salário, é aviso prévio. 33 dias de aviso prévio, tá certinho. É exatamente igual o juiz fala lá na sentença, tá? Férias mais 1/3. Férias, gente, nós não lançamos nada na aba de férias aqui. Estamos aceitando a sugestão de que as férias forem indenizadas, porque realmente o autor não gozou de férias durante o trabalho, tá? Então, não tem essa informação da sentença e nem no processo realmente não tem mesmo, não. Então, aqui a gente aceitou a sugestão do sistema de verbas de férias indenizadas.
Então, aqui nas férias, o que ele está considerando? 12avos aqui, passados, né? E 2/12avos aqui, porque aqui ele está considerando a questão da projeção do aviso prévio, tá? Então, 2/12avos aqui. Mais o que? Deixa eu ver. Multa do artigo 477. Olha só, a multa do artigo 477 busca também a maior remuneração, tá? Então, busca a maior remuneração. Não preciso fazer nada, já está aqui, né, parametrizado. Vejam que por ser multa, não tem, por ser uma multa, né, não tem incidência de imposto de renda, não tem FGTS, contribuição social, nada disso, tá, gente? Então, não tem. Em compensação, né, os outros têm a incidência, tá? Então, aí vai de acordo com cada verba. E o saldo de salário, vamos ver como que está o saldo de salário. O saldo de salário, gente, ele vai fazer o cálculo depois, tá? O saldo de salário não dá para ver aqui agora que são 15 dias, né? Inclusive, o saldo de salário a gente tem que parametrizar. O saldo de salário, ele busca o histórico salarial, mas eu vou buscar aqui a maior remuneração, tá? Vou buscar a maior remuneração, vou deixar o divisor informado e a quantidade aqui, deixa eu ver, a maior remuneração. Vou fazer dessa forma, deixa eu ver se ele vai buscar certinho ou se a gente tem que fazer alguma alteração aqui depois. 3/7 até 15/7 de 2018. Vamos ver depois se a gente precisa conferir alguma coisa ou se ele vai buscar direitinho essa quantidade aí, né? Porque a sentença está falando que são 15 dias. 15 dias de saldo de salário, tá? Então, a gente vai deixar dessa forma e vamos conferir se ele vai fazer direitinho ou se a gente tem que ajustar alguma coisa, tá bom? Isso a gente confere no relatório depois. E cálculo, gente, deixa eu só alertar vocês. Cálculo é isso, a gente faz, a gente volta, ver se o sistema fez certinho, se não fez, se a gente tem que refazer, tá? Então, isso é super comum em cálculos. Então, olha só, já colocamos aí as nossas verbas, então, né? E o que está faltando agora, gente? Está faltando, vamos lá na sentença para a gente ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou parar a tela e vou compartilhar a sentença mais uma vez. Então, está faltando na sentença agora, depois que a gente já apurou aqui as verbas rescisórias, vamos ver o que está faltando aqui na sentença. Está faltando a indenização. O que nós vamos apurar aqui? A indenização substitutiva, né? A estabilidade aqui. Então, o juiz mandou pagar aqui o seguinte: estabilidade acidentária. Então, o que o juiz fala? Que aqui embaixo ele fala o seguinte: do período, vamos ver o período certinho. 28/12 de 2018 a 28/12 de 2019. Então, nós temos que apurar essa indenização substitutiva, tá? Então, vamos lá. Já anotei aqui os dados certinhos e vamos, então, voltar para o nosso PJ Calc. Olha só. Aí, gente, quando eu venho aqui no expresso, olha só, eu não tenho indenização substitutiva, tá? Não tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma indenização aqui por dano material e eu vou trabalhar com ela, eu vou transformar essa verba. Mas olha só o detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Quando eu vou parametrizar aqui, realmente deixa eu alterar o nome aqui, indenização substitutiva. Ok? Não tem incidência, tá, gente? Aqui é muito importante vocês ficarem atentos ao seguinte: nesse caso, a sentença deferiu apenas os salários. Vejam que ela não falou reflexos em FGTS, em 13º, contribuição social, nada disso. Realmente, o juiz entendeu aqui como uma indenização, tá? Mas existem casos em que essa indenização substitutiva, inclusive os advogados têm que ficar atentos a isso, e que essa indenização substitutiva, o juiz defere os reflexos.
Então, ela deixa de ser uma indenização e passa a ter realmente uma natureza salarial. Porque já é comum a gente ver também, né? Porque, querendo ou não, nesse período, o autor também teria direito, né? A 13º, a férias, FGTS e outras coisas. Então, pode ter sentença aí que venha deferir os reflexos. E aí vocês vão ter que apurar os reflexos também. Não é o caso aqui. Aqui realmente ele foi considerado uma indenização substitutiva, tá? Indenização. Então aqui não tem nenhuma incidência. Agora, olha só, vou salvar aqui, mas vamos voltar lá para a gente parametrizar. Só salvei o nome, que é o seguinte. Olha, a sentença fala que é o quê? De 28/12 de 2018 até 28/12 de 2019. Olha o que vai acontecer. Quando eu venho salvar, dá erro. Por quê? Olha o que ele fala. O valor do campo data final deve ser igual ou menor que a data de demissão, porque essa verba está após a data de demissão. Lud, como que eu faço para corrigir isso? Venho aqui em dados do cálculo e informo a data final do cálculo, tá? Por quê? Aqui esses campos só são preenchidos nesses casos, quando a data inicial é diferente da admissão e quando a data final do cálculo é diferente da demissão, tá? Então, qual vai ser a data final? O juiz falou que é para calcular a indenização até 28/12 de 2019. Então, 28/12 de 2019, tá? Então, eu vou colocar aqui, salvar. E aí, a partir do momento que eu consigo fazer isso, quando eu volto aqui, eu já vou conseguir colocar esses valores para mim. Então, eu vou colocar aqui, qual é o período? Olha só, o período é de 28/12 de 2018 até 28/12 de 2019, tá? E qual que é o valor devido? É o valor do salário, R$ 3.040, tá? Vou proporcionalizar aqui? Sim, vou proporcionalizar. Por quê? Vou proporcionalizar os dias. Isso é muito comum, né? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Por que eu vou proporcionalizar? Porque aqui, por exemplo, ele está mandando pagar a partir do dia 28. Se eu não proporcionalizar, para o mês 12, ele vai pagar R$ 3.040. E não é correto, ele tem que pagar referente aos dias que faltam para finalizar o mês. No caso aí, 3 dias, né? Porque dezembro vai até 31, então 28, 29, 30, 31, 4 dias, tá? Então, proporcionalizar. Então, agora eu acredito que ele vai salvar aqui. Viu? Salva aqui com sucesso. E aí, o que ele pede? Sempre que está marcado aqui, ele pede para regerar, tá? Então, aqui ele pede para regerar. Lembrando que se tivesse reflexo aqui, vocês teriam que fazer, né, os reflexos. E aí, como fazer os reflexos aqui? Tem uma aula específica minha aqui no canal do YouTube falando sobre isso, tá? Como buscar esses reflexos aqui na indenização substitutiva. Então, se você tem algum caso assim ou quer aprender mais, vai lá no canal do YouTube, busca essa informação. Inclusive, se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, né? Faça a sua inscrição, ative o sininho aqui, porque, como eu falei para vocês, toda terça-feira eu estou aqui às 19h45, seja ao vivo ou quando eu não posso estar ao vivo, né? Quando realmente não tem jeito de estar ao vivo, eu disponibilizo um conteúdo gravado para vocês, tá bom? Então, se você quer saber mais, procura aqui no YouTube que já tem aula sobre isso. Então, gente, vamos lá, né? Prosseguindo aqui. Então, até agora, o que acontece? Nós fizemos aqui o nosso cálculo. Então, todas as verbas estão aqui, tá? Então, temos aí o 13º. E o FGTS, né? A sentença fala do FGTS. O FGTS, gente, ele já vem marcado aqui dentro onde ele tem que estar, tá? Então, ele já vem aqui. A sentença fala, inclusive, que é o quê? FGTS em... Deixa eu buscar aqui para a gente confirmar direitinho, tá? A sentença fala o seguinte, FGTS, incidente, né, sobre as parcelas deferidas, que é aviso prévio e 13º, tá vendo? Então, o 13º salário já está com o FGTS e o aviso prévio também já tem a incidência do FGTS, tá? Então, o sistema, ele ajuda muito a gente em relação a isso. Então, já está marcado aí. E a multa de 40%? Sim. Então, aqui a gente tem que marcar, ó, vem na página de FGTS, multa de 40%, tá?
Então, aí a gente salva isso aqui para a gente não ter problema. Então, a gente, tirando isso, o que a gente precisa fazer agora, né? Vamos ver o que mais que a sentença fala, porque a gente ainda tem essas abas aqui, olha. Contribuição social, honorários, né? Custas, correção, juros e multa. Então, vamos voltar lá na nossa sentença para a gente ver, né? Isso aqui, o que mais que a gente precisa colocar no nosso cálculo. Porque aqui o cálculo é completo, hein, gente? É o cálculo todinho. Então, vamos lá. Então, depois aqui da questão da indenização, né, substitutiva, que nós calculamos, vamos ver o que a sentença traz para a gente. Então, a indenização por danos materiais e danos morais não foram deferidos, né? Então, quando o juiz acaba de falar sobre as verbas, né, sobre aquilo que tem direito ou não, que o autor tem direito ou não, o que o juiz traz para a gente? Justiça gratuita, né? Tendo em vista a declaração, né, lá na inicial, sem prova ao contrário, defere-se ao reclamante os benefícios da justiça gratuita. Ou seja, ele está falando que o autor aqui tem o direito da justiça gratuita. O fato, mas o que isso interfere, Lud? Interfere porque, às vezes, quando o autor tem direito ao benefício da justiça gratuita, se ele não tiver nos autos ali, ou em outro processo, condições de pagar honorários, custos processuais, né? Ele fica isento disso, tá bom? Então, é isso que o juiz está falando aqui. Honorários periciais. Sucumbente ao reclamado no objeto da perícia realizada, deverá arcar com o pagamento dos honorários periciais, hora arbitrada em R$1.000. Teve na sentença, gente, uma perícia, que é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui. Teve uma perícia, olha só, teve perícia médica. Então, sempre que tem essa questão de instabilidade, não sei o quê, de acidente, costuma ter perícia médica. Então, teve uma perícia médica no processo e aí o juiz está falando aqui que quem vai pagar é a empresa, tá? Então, é isso que ele está falando, R$1.000 de honorários periciais. Então, honorários aí do médico, nós vamos colocar aqui R$1.000, tá? Honorários médicos. O que mais que nós vamos lançar aqui de honorários? Honorários advocatícios. Verifica, né, que o presente feito foi ajuizado em 24/5/2020. Então, o que o juiz fala? Considerando os critérios previstos, né, no artigo, arbitra os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da liquidação. São os honorários devidos à parte reclamante. E 10% sobre os valores dos pedidos integralmente rejeitados, que são o quê? Horas extras, indenização por danos morais e danos materiais, devidamente atualizados. Então, está mandando apurar em irregular liquidação de sentença. Então, nós vamos lançar R$1.000 de honorários médicos. Vamos lançar aqui, então, R$1.000 de honorários médicos, 10% sobre o valor da liquidação de sentença em favor do advogado do autor, ou seja, 10% em cima daquilo que o autor ganhou, tá? E 10% para o advogado da empresa em cima daquilo que o autor perdeu, os pedidos julgados improcedentes. E aqui vem uma dúvida que é o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam, tem sido uma dúvida comum recentemente. Lúcio, mas ele é beneficiário da justiça gratuita, né? Mesmo assim, eu tenho que calcular? Gente, se tem na sentença, eu calculo. Não desconto do valor do autor, vou mostrar para vocês aqui, mas eu calculo e deixo a cargo do juiz determinar ou não, tá? Tá ali na sentença, mesmo o juiz sabendo que ele era beneficiário da justiça gratuita, ele colocou a informação na sentença, então eu faço o cálculo, tá? E aí cabe o juiz ver se ele vai querer, né? Se ele vai querer cobrar do autor ou não. Antes da gente voltar para o PJ e cálculo, deixa eu abrir aqui para vocês os pedidos que foram julgados improcedentes lá da petição inicial, porque é assim que a gente vai apurar os honorários devidos ao advogado da empresa, tá? Então é assim que nós vamos fazer. Então vou abrir aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu já trouxe aqui de forma mais simples, né? Os pedidos da inicial. Na verdade, os valores, na verdade, né, que foram rejeitados, porque os pedidos, a própria sentença já falou aí, né? Então, como que a gente faz esse cálculo, né, dos honorários em favor do advogado da empresa? Como a sentença,
como a própria sentença fala aí, né? Quais são os pedidos julgados improcedentes? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Os pedidos julgados improcedentes foram que o autor pediu e o juiz não deu, gente. Horas extras. Lá na petição inicial, gente, o advogado, ele traz esses valores, né? No final da petição inicial, o advogado traz: eu quero isso, isso, isso e isso. E cada item ele coloca o valor correspondente. É dali, da petição inicial, que a gente tira esses valores para calcular esses honorários, tá? Então, lá ele falou que ele queria 43.727 de horas extras, 10.450 de danos morais e 28 mil e pouco de danos materiais, tá? Então, o juiz deferiu o quê? Que vai ser 10% desse valor, né, dos pedidos julgados improcedentes. Então, 10%, qual é o valor dos nossos honorários? 8.301. Esse aqui são os honorários do advogado da empresa, tá? Agora, o autor vai pagar? Não vai pagar, ele é beneficiário da justiça gratuita. Aí, isso fica a cargo do juiz decidir, tá? Então, vamos lançar isso lá, 8.301,99. Vamos voltar lá no PJ e Calc, que aí a gente vai lançar todos os honorários lá, tá? Deixa eu voltar aqui. PJ Calc parou de aparecer para mim. PJ Calc parou de aparecer para mim, gente. Peraí, vamos ver se agora vai. Tá me passando a perna aqui, né? Agora sim, agora ele apareceu. Bom, então o que nós vamos fazer aqui, né? Aqui eu salvei os 40% e vamos lá em honorários. Então eu vou lançar primeiro, gente, os honorários advocatícios que o reclamante, o autor deve, que é esse que nós calculamos agora há pouco, de 8 mil e pouco, tá? Então, olha só, eu peço que tenha a opção de descontar créditos do reclamante e cobrar do reclamante. Mas eu vou colocar para cobrar depois do reclamante, para não descontar dele. E aí o juiz decide o que ele vai fazer, tá? O valor aqui é informado, porque a gente já tem o valor. Qual é o valor? 8.301,99 que nós calculamos, tá? E qual é o vencimento? O vencimento aqui, gente, é a data da sentença, tá? A data que foi criada a obrigação. Nesse caso aqui, a data da sentença, deixa eu confirmar. Eu tirei a data da sentença aqui, deixa eu confirmar que a sentença foi proferida agora em 20. Deixa eu só confirmar aqui a data, para a gente colocar a data certinha, gente. Deixa eu confirmar no documento original aqui para gente qual foi a data exata da sentença. Data da sentença, 22 de março de 2021. 22/3/2021, tá? Então, deixa eu colocar aqui. 22/3/2021, tá? Aqui, quem que é o credor, né? Advogado da empresa, ok? Salvar, advogado da empresa. Agora, nós vamos lançar os honorários advocatícios que o reclamado ou a empresa deve para o advogado do autor, que é o percentual, aqui é percentual, de 10% sobre aquilo que foi apurado, tá? E quem que é beneficiário aqui? Advogado do autor. Lá era o advogado da empresa, né? Aqui é o advogado do autor, e aí vai cair automaticamente. Então, vejam bem, devedor reclamado, empresa. Quem vai receber? O advogado do autor. Devedor, o reclamante é o autor. Quem vai receber é o advogado da empresa, tá? E aí falta lançar aqui também o quê? Honorários periciais médico, tá? Valor aqui informado. O valor vai ser R$1.000, que é o que foi informado lá, tá? E o vencimento também vai ser a data da sentença, que é 22/3/2021, tá? Nome completo, se tiver, coloca. Se não tiver,
perita ou perito, né? Perito médico. E aí, quem vai pagar? O reclamado, a empresa. Nesse caso, falou que era a empresa, ok? Então, salvar aqui. Então, temos aqui os nossos... Foram lançados já aqui os honorários, tá? Contribuição social, gente, né? Eu acabei passando despercebido. Contribuição social, vou aceitar aqui a sugestão do sistema de 20% e 3% aqui de SAT, tá? Então, é isso aqui sobre a questão da... Deixa eu só conferir a contribuição social, gente, que é o seguinte. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Ou se, nesse caso, ele é produtor rural, né? Se ele for produtor rural, deixa eu só confirmar aqui, nos dados originais, né? Se ele é produtor rural, ou como que foi feito aqui, deixa eu ver. Nesse caso, gente, que ele é produtor rural, deixa eu só confirmar aqui. É assim, nesse caso, gente, deixa eu só ver. Ah, não, ele era caminhoneiro, né? Deixa eu só conferir aqui. Não, na verdade, gente, não, é isso mesmo. Nós vamos manter aqui, tá? Na verdade, nós vamos manter. Não era produtor rural, não. Eu que me confundi. Nesse caso, não estava aparecendo para vocês aqui. Opa, deixa eu parar aqui. Não, nesse caso, gente, e eu acho que não apareceu para vocês. Deixa eu confirmar aqui. Vou mostrar para vocês de novo, gente, a questão do lançamento dos honorários, porque eu tô achando que não apareceu para vocês, né? A questão dos honorários. Deixa eu lançar novamente para vocês verem, né? Eu acho que não apareceu, parece que eu não estava compartilhando com vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês verem os honorários. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês os honorários que foram lançados. Vejam bem. Ó, honorários advocatícios, né? Primeiro a gente lançou que o reclamante deve. Então fica assim, olha, os honorários advocatícios, quem deve é o reclamante, cobrar do reclamante, vencimento 22/3 e o valor 8.301, tá? Então aqui, nome completo, né? O credor é o advogado da empresa. Depois nós lançamos, né? Quando o reclamado, que é a empresa, tem que pagar, né? Então, o reclamado da empresa vai pagar 10% sobre o valor bruto da liquidação e o credor é o advogado do autor, tá? Então, mais o quê? Vamos voltar aqui para a gente conferir. E honorários periciais médicos, tá? Então, honorários médicos, quem vai pagar é o reclamado, a empresa, o valor informado na data da sentença, que foi 22/3/2021, valor de R$1.000. Coloquei aqui só perito médico, tá? Sobre a contribuição social, vamos aceitar aqui, tá? A sugestão do sistema. Não temos que apurar nada, é isso mesmo. Eu até me confundi achando que ele era produtor rural, mas não, né? Ele sofreu um acidente, aí trabalhava com caminhão, não tem nada a ver com produtor rural, é isso mesmo. Então a gente vai manter. E as custas judiciais, né? O que manda pagar aqui de custas judiciais? A sentença fala o seguinte, vamos ver se tem custas lá na sentença? Vamos ver se na sentença tem custas, gente. Olha só. Ok. Vamos ver o que fala lá na sentença. Custas pelo reclamado no importe de R$600, calculado sobre 30 mil, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Custas. E depois das custas, vem já a questão da... Deixa eu ver aqui, já vem a questão também... Deixa eu colocar aqui. Vamos ver de uma vez, além das custas, o que fala para a gente em relação à contribuição social. Vamos ver aqui. Custas de R$600. Então, a gente vai lançar isso lá. E contribuição social, juros e correção monetária, na verdade, né? Contribuição social, não. Juros e correção monetária.
Correção monetária. A correção monetária e os juros de mora deverão observar o entendimento do STF na DC 58 e a DC 59. Então, já falou aí para gente o que ele quer, né? A DC 58 e a DC 59. IPCAE na fase pré-judicial e a partir da citação de Selic, tá? Então, é isso que está faltando a gente parametrizar aqui no cálculo. Então, olha só. Vamos voltar aqui no PJ Calc para poder finalizar isso aqui. Aqui no PJ Calc, então, nós vamos lançar, olha só, custas judiciais. Olha só, importante falar que custas judiciais, aqui no TRT3, nas varas que eu atuo, eu lanço aquela que foi informada realmente no processo, pelo juiz, tá? Exatamente igual tá aqui, olha, a data da sentença, 22/3/2021, valor de R$600. Eu lanço exatamente isso. Mas observem que tem varas do trabalho que gosta que você calcule os 2%, né? Que fala que isso aqui é só um valor estimativo e deve ser apurado os 2%. Se eu não me engano, lá no TRT4 é feito dessa forma. Então, fiquem atentos à forma que o tribunal de vocês trabalha, tá? Aqui em Minas Gerais eu faço assim, nunca tive problema. Então, lancei aqui as custas de R$600. Aqui, correção, né? Correção, juros e multa, vamos parametrizar a DC 58. Então, a DC 58 é o quê? IPCAE, combinar com outro índice, sem correção, a partir do ajuizamento da ação. Ajuizamento é 24/5/2020. Então, aqui é o ajuizamento, tá? Aqui, vou aceitar a sugestão do sistema de TRD juros simples, tá? E após o ajuizamento, vai ser o quê? Eu vou combinar com juros Selic. Cadê aqui? Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Fazenda. Juros Fazenda Pública. Cadê juros Selic? Aqui, gente, tem uma discussão, tá? Tem gente que usa juros Selic, Receita Federal, juros Selic simples, juros Selic composto, tá? Então, tem várias coisas aqui, tem vários entendimentos. As pessoas têm diversos entendimentos. Esse ainda é um tema um pouco discutido aqui, tá? Mas aqui eu sempre utilizo o Receita Federal. Tá? E vai ser a partir de quê? A partir do ajuizamento. Deixa eu buscar para cá. 24/5/2020, tá? Então, a partir do ajuizamento, a Selic. Ah, Lud, mas não pode ser como índice de correção monetária? Então, tem vários entendimentos também. Desde que não tenha, dentro do processo, né, dentro do cálculo, desde que não tenha imposto de renda, não dá muita diferença. Mas eu sempre gosto de colocar do lado de cá, tá? Porque os juros, eles não podem entrar na base de cálculo do imposto de renda. E quando eu coloco, né, a Selic como juros, eu estou cuidando para que isso não ocorra, tá bom? Então, aqui eu vou salvar. E agora sim, gente, eu vou fazer o quê? A operação, vou liquidar novamente. Olha, tem um erro, vamos ver. Olha, o valor de 13º salário, vamos voltar lá, gente, olha só. Lá em 13º salário, aí ele está buscando o histórico salarial. Vamos alterar aqui para ele utilizar a maior remuneração, tá? Então, operações liquidar, não foram encontradas pendências. Vou colocar a data de liquidação aqui, 17/6/2022, e vou liquidar. Imprimir. Vou imprimir agora esse cálculo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso resultado final aqui, gente. Deixa eu abrir aqui. Buscar ele aqui para vocês. Deixa eu buscar ele aqui e mostrar para vocês como que ficou. E aí vamos ver também se o saldo de salário buscou direitinho ou se a gente tem que parametrizar lá os dias, né? Porque eu tô achando que ele buscou valor integral.
Olha, realmente o saldo de salário buscou aqui o valor integral e a gente quer para 15 dias. Deixa eu fazer aqui, antes de eu mostrar para vocês o relatório final, vamos voltar aqui no saldo de salário. Verbas, saldo de salário. Olha só, agora a gente consegue ver já aqui dentro o valor, tá vendo? O valor que ele está buscando. Mas o que a gente quer aqui? A gente quer para 15 dias, igual a sentença fala, tá? Então, aí alterei lá. Deixa eu liquidar novamente. Liquidar. Imprimir. E cálculo, gente, é isso. A gente vai lá, olha, volta, vê de novo, confere. Muito comum a gente achar erros depois, tá, gente? Muito comum a gente achar, né? Achar erros depois que a gente já fez aquilo. Inclusive, deixa eu voltar lá no saldo de salário, porque ainda não fiz, lembrei aqui que eu não fiz correto. Saldo de salário, olha só, vamos voltar aqui. O divisor tem que ser 30, né? Eu vou dividir por 30 e multiplicar por 15 dias, porque ele está gerando 45 mil ali. Deixa eu liquidar novamente. Liquidei. Vamos ver lá dentro da verba de novo se ele resolveu. Não precisa imprimir toda vez para vocês verem se está correto ou não, tá, gente? Vocês podem vir simplesmente aqui e olhar, tá vendo? Agora sim está correto, ó, 1.520. Tá? Então, agora está correto. Aqui vocês conseguem ver agora, depois que foi liquidado, por dentro os valores também, tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar. Então, olha só, agora sim, deixa eu imprimir, né? Mania de pedir para liquidar. E agora eu vou imprimir aqui para a gente poder ver o relatório final. Eu vou mostrar para vocês o relatório final. Então, olha só, agora eu vou parar aqui o compartilhamento com vocês e vou compartilhar o nosso relatório. Conferir se está aparecendo para vocês? Sim, deixa eu ficar aqui para poder aparecer melhor. Então, gente, aqui vem o relatório, olha, 13º, aviso prévio, férias, a indenização substitutiva, multa do artigo 477 da CLT, né? Vamos ver mais o que aqui. Essa multa do artigo 477, vamos ver. Porque aqui, gente, esse valor aqui ele já está com a correção, tá? E aqui depois vem os juros. Vamos ver se os valores aqui embaixo estão corretos. Vejam que os honorários líquidos para o advogado da empresa está separado aqui embaixo do cálculo. Olha, não desconta do valor que o autor tem a receber. Então, vamos conferir se está tudo certo. Então, 13º salário está aqui, 8/12, né? O aviso prévio de 33 dias também está aqui. Férias mais 1/3 está aqui. A indenização substitutiva não tem incidências, justamente. Foi aqui também proporcionalizada, conforme foi solicitado lá, tá, gente? Multa do artigo 477, um salário, 3.040, né? Aqui tem depois um índice de correção. O que aparece lá em cima é esse valor já corrigido, tá? Saldo de salário aqui, beleza, agora tá certinho, 15 dias, 1.520. Então, nosso cálculo tá certo. Depois vem os juros sobre verba, né? Aqui a questão do FGTS, a multa de 40% do FGTS, né? Aqui embaixo, logo aqui embaixo. E a contribuição social, tá, gente? Então, certinho aí o nosso cálculo. O líquido, né? Aparentemente certinho, porque pode ser que a gente olhe e depois ainda encontre alguma coisa, mas aparentemente está tudo certo. Então, o líquido devido ao reclamante, 58.529,39, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber, como essa aula não está ao vivo, se vocês gostaram ou não. Então, quero que vocês deixem aqui embaixo o comentário de vocês e deixe também a curtida de vocês nesse vídeo, para eu saber se vocês gostaram ou não e se eu posso trazer mais casos reais aqui para vocês, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigada, gente, e até mais.